Olá, galerinha, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aula de ética e projeto de vida, o ensino religioso. É uma alegria chegar até você para mais um encontro, para mais uma aula. Estamos a uma tela de distância, então vamos juntos, continuando nesse caminho aí, eu aqui, você aí, e nós mantendo nossos estudos assim, em alta, em dia. Nós vamos falar hoje para o 6º ano sobre os textos sagrados e os mitos. Nós estamos vindo de uma série de assuntos falando das religiões, falando dos textos sagrados, e é interessante perceber que nós vamos agora falar hoje um pouquinho sobre a questão do mito. A mitologia é algo muito presente nas religiões, nas culturas como um todo, né? Se nós lembrarmos da mitologia grega, por exemplo, com seus deuses, com os seus heróis, né? A mitologia, enquanto super-heróis mesmo, como eu acabei de citar, a figura de seres extraordinários com superpoderes, enfim. O mito, a mitologia, é algo que está muito presente também no imaginário das religiões. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse conceito. E nós vamos iniciar na tela o texto, uma pequena definição do que é mito. Mito, narrativa de teor fantástico e simbólico, normalmente com personagens ou seres que incorporam as forças da natureza e as características humanas. Algo ou alguém cuja existência não é real ou não pode ser comprovada. A questão do mito está ligado também a forças extraordinárias, né? Você vai ouvir falar muito dentro do contexto religioso o conceito de milagre, de graça, de bênção. São coisas que não estão ao alcance daquele que professa aquela determinada fé. Mas, dentro daquele contexto do acreditar, é algo que passa a existir no imaginário, no pensamento e no coração daqueles que professam determinada religião. O professor quer trazer para você hoje essa relação da construção da oralidade, da escrita, através dos mitos. Muitos são os mitos ligados à criação do mundo, os mitos ligados a figuras históricas religiosas, como a figura de Jesus Cristo, Maomé, a presença de anjos, enfim, de todas esses conceitos, esses contextos que estão no imaginário e estão na religiosidade das pessoas. Acompanhando na tela aí, o que os mitos têm a ver com os textos escritos? A expressão oral é uma das primeiras formas do processo de transmissão acerca do sagrado, que é passado de geração a geração, ou seja, os mais velhos ensinam os mais novos. Esses ensinamentos estão ligados aos mitos da criação do mundo, do homem, de explicações sobre acontecimentos da vida, dos fenômenos naturais, da origem divina e da vida em sociedade. Ainda hoje encontramos tradições religiosas que mantêm os seus ensinamentos a respeito do sagrado somente pela oralidade, como, por exemplo, nas culturas indígenas, africanas e outras. É interessante percebermos o seguinte, galerinha, que os mitos eles vão construir a origem de determinadas crenças. Por exemplo, os indígenas acreditam que a origem da vida está ligada a elementos da natureza, a figura de deuses, a figura de elementos da natureza como o fogo, a água, o sol, o dia, a noite, enfim, todo esse contexto místico está ligado àquilo que se acredita enquanto religião. O surgimento do homem, a figura do Gênesis, por exemplo, no texto bíblico, onde se fala da origem do mundo através da criação de um divino criador, da figura de Deus. Então, são mitos que são transmitidos de forma oral, de pai para filho, através da descendência. E esses mitos, eles vão incorporando os textos sagrados, tal como conhecemos, né? A Bíblia, o Corão, todos aqueles que nós já citamos em outras aulas. Acompanhando na tela, você vai ver essa imagem que o professor quis trazer para vocês. Essa imagem representa uma estrutura tribal, uma estrutura africana. E esses elementos, eles vão descrevendo a visão que algumas sociedades do centro da África têm a respeito
do colorido da natureza, influenciado no desenvolvimento das pessoas, no desenvolvimento das suas culturas, das suas raças, enfim. Certamente você já escutou algum mito, por exemplo, do folclore brasileiro, que explica algumas circunstâncias. Nós estamos em Taubaté. A figura de Monteiro Lobato, ele foi um grande escritor de contos infantis, e essa herança que ele nos deixa com essas fábulas, esses personagens, tal como o Sítio do Pica-Pau Amarelo, são figuras de mito, místicas, né? Por exemplo, a Emília. A Emília é um ser que não tem vida, mas ela ganha vida através do acreditar místico de Monteiro Lobato. É uma bonequinha de pano que ganha vida, que apronta, que tem uma vida como uma criança, por exemplo. Isso é para transmitir alguns elementos que o autor vislumbra a respeito da vida. Enfim, os mitos acompanham os textos sagrados e eles garantem até um pouco de imaginação, traz um pouco do imaginário para os textos sagrados. Muito bem, galerinha, foi uma alegria estar com vocês, espero que tenham gostado. E para concluir essa aula de hoje, em seu caderno, desenvolva uma linda ilustração de algum mito que você conheça, de alguma história interessante da sua religião ou da sua família, e faça um desenho bem colorido, bem bonito no seu caderno, para encerrar esse momento que nós tivemos aqui juntos nessa aula de ética e projeto de vida, o nosso ensino religioso. Até a próxima, galerinha. E se cuidem, até porque não podemos perder nenhum soldadinho nessa guerra.